criada para ser da universidade um portal, para na comunidade sua função aparecer. E agora, pobre tripé, tornou-se disfuncional. Você sabe o que acontece quando um tripé não funciona como deveria? O ensino superior compromete-se primordialmente com a articulação do ensino, pesquisa e extensão em sua atuação. Entretanto, é a pesquisa quem assume um papel de destaque, enquanto a extensão permanece sem o devido reconhecimento. Hoje, a FAED conta com 65 projetos de iniciação científica e apenas 28 projetos e programas de extensão. O que a gente percebe, né, estando dentro da universidade, trabalhando dentro da universidade, ou mesmo considerando as produções que nós temos? Não há uma igualdade de valorização entre ensino, pesquisa e extensão. Eu vou fazer, por exemplo, né, um comparativo em termos de pesquisa e extensão. Tá? Se nós avaliarmos hoje, nós temos duas agências de fomento em nosso país, que é a CNPq e CAPES, que são agências que distribuem recursos e que contribuem para a valorização da pesquisa. E nós não temos agências de fomento que têm a mesma valorização para a extensão. Isso é um fator determinante em termos de valorização. E há né, que veicula dentro das universidades ou mesmo na sociedade, onde há uma ideia de um status no sentido do pesquisador e uma desvalorização para o extensionista. Isso está ligado aqui, como eu já disse, né, a falta de uma agência que também ajude nessa contribuição de valorização da extensão, e também porque a academia criou algumas estratégias que acabam valorizando a pesquisa. Por exemplo, se a gente olhar concursos, nós temos lá, quando tem os itens de valorização de pontuação para concurso, seja concurso de professores da educação básica, concurso de professores do ensino superior, itens ligados à pesquisa, projetos de pesquisa, bolsas de iniciação científica que são valorados, enquanto de extensão não. Sobretudo, é importante frisar que a extensão é a ação da universidade junto à comunidade que possibilita o compartilhamento com o público externo do conhecimento adquirido por meio do ensino e da pesquisa desenvolvidos na instituição. Incentivar a criação e permanência dos projetos e programas de extensão que levam em conta os saberes e fazeres populares significa garantir valores democráticos de igualdade de direitos e respeito à pessoa. Então, as minhas experiências das coisas que eu aprendi na extensão, que a gente sempre fala de a extensão é levar para fora da universidade, que a gente aprende aqui, mas toda vez que eu me via numa posição, numa ação de extensão, eu via que eu estava mais aprendendo do que eu estava ensinando. Eu estava ensinando nada. Eu estava só aprendendo, principalmente no projeto Rondônia, a gente passava a noite inteira montando as oficinas, para o dia seguinte a gente levar cada tapa na cara das pessoas que você não tinha ideia do que você ia aprender ali. E são experiências muito incríveis, são ensinamentos que a gente nunca vai esquecer, são abraços que a gente nunca vai esquecer. E isso contribuiu muito para a minha formação, não só pessoal, mas também profissional, porque mudou completamente a forma como eu encarava a universidade. Porque tem uma coisa que a gente fala muito entre nós, assim, entre os alunos, é saúde mental. A gente fala que está muito sobrecarregado, está todo mundo ficando louco, está todo mundo surtado, tem crise de estresse, tem... Uma vez eu conversei com uma colega que a gente descobriu, e as pessoas foram chegando na roda, a gente descobriu que o banheiro sozinho do terceiro andar era lugar de chorar. Tipo, sério mesmo, os alunos vão pro banheiro dos servidores para chorar, que é o banheiro solitário. E eu fiquei tipo, caralho, vai estudar, vai chorar no mesmo banheiro, sabe? Porque a universidade faz isso com a gente. Então, principalmente no curso de história, que eu no começo eu ficava assim, tipo, eu tô no lugar errado, a gente só estuda desgraça, a gente só estuda coisa ruim, a gente só estuda coisa triste. E aí, depois que eu comecei a participar da extensão, eu comecei a encarar a universidade de uma forma completamente diferente, uma forma que aquilo não é só látis, que não é só escrever, que não é só apresentar um trabalho que ninguém vai se interessar. Então,
A extensão, eu vejo ela mais do que levar conhecimento para os outros lugares, é a gente circular entre esses lugares e aprender com todo mundo que está ali, que está participando. Tem muitas oficinas, no Projeto Rondon mesmo. Eu lembro de uma oficina que eu fui participar, que era de oficina de reciclagem de lixo. Aí eu fiquei tipo, vou fazer uma oficina dessa, eu faço história, não tenho a menor ideia do que eu fazia, e era com pessoas que trabalhavam para o município. Nessa questão, algumas pessoas trabalhavam na escola e tal. Aí a gente chegou lá, tipo, vamos levar umas ideias, assim, né, sobre reciclagem de lixo. A gente chegou lá, eles não queriam falar sobre isso, eles queriam só falar sobre a rotina de trabalho, eles queriam falar sobre o que estava ruim, o que estava bom. Então, nos ouvidos, a gente não ficava tipo, não, tá, mas o lixo, não tem por que fazer isso. Você ficar reforçando uma coisa que você quer passar para a pessoa, mas a pessoa não quer saber, ela quer ser ouvida, ela quer saber que você está ali para isso. Então, no momento que você para, você concentra e você concentra em outra coisa que não seja só você e que não seja só as coisas que a gente acha que sabe muito aqui na universidade. Eu sempre digo que estar num laboratório para um aluno de graduação é quase uma segunda graduação. Então, se envolver em projetos de pesquisa e de extensão, e aqui no AIA as pessoas trabalham com as duas coisas ao mesmo tempo, como eu disse agora, então é uma formação muito sólida, porque ao mesmo tempo que você está pesquisando dentro dos muros da universidade, você também está em contato com as comunidades, também está aprendendo com as comunidades, porque a ideia da extensão não é trazer um conhecimento acadêmico para a comunidade, mas a gente aprender ambos, numa relação mútua de troca de saberes, entre comunidade e universidade, entender as demandas da comunidade e como que a universidade pode e deve responder a isso, Então, para mim, é extremamente importante que um professor universitário coordene projetos de extensão. E para os alunos de graduação, eu acho que é uma experiência muito rica, porque aí, ao invés de você ficar só na sala de aula, é possível você passar por uma graduação tendo aula, fazendo as provas, as avaliações e se formar, fazer os estágios, as práticas. Mas é claro que uma atuação na comunidade e um trabalho numa pesquisa específica, se intercalados melhor ainda, no meu entendimento, é uma formação, é um crescimento profissional muito grande, além de um crescimento pessoal. Então, para mim, acho que é muito relevante eu ver o crescimento dos alunos e das alunas aqui do AIA, especificamente, que é onde eu trabalho, desenvolvendo esses projetos de extensão e de pesquisa com a gente. Eu sempre brinco que a sala de aula é apenas a ponta do iceberg aqui na universidade. E acho que a extensão ajuda muito a abrir diversos outros leques, e a gente vai tendo uma noção maior também de onde pode atuar, ou pode fazer aqui dentro da universidade, auxiliando a comunidade externa. Como a colega havia comentado, que acho que esse é um dos focos que deve ser na universidade, não produzir conteúdo para a gente mesmo aqui dentro, mas levar isso para fora, acho que é bastante importante. Então acho que essa contribuição da extensão com abrir os leques e também preparar para uma vida pós-graduação, acho que é bastante importante e acho que é isso. Então, aqui na FAED, por exemplo, a gente já fez no primeiro semestre um fórum de extensão, para mostrar o que a gente faz de extensão, porque mostrando para a comunidade com dados o que a gente faz internamente na universidade, passaremos a ser respeitados e reconhecidos como um espaço que tem uma função social de formar pessoas para o mercado de trabalho e contribuir para o crescimento intelectual das pessoas, Então, a gente precisa abrir a universidade, a gente precisa dialogar com a sociedade, e eu acho que a extensão é um caminho muito importante para isso.